Olá, estamos no ar com mais um episódio do podcast do Conexões, um podcast que atravessa temas urgentes, com escuta crítica e compromisso com a transformação. E hoje nós vamos falar sobre gênero e raça e como elas se intersectam na experiência das mulheres negras, revelando formas distintas de opressão e desigualdade. E para essa conversa, nós recebemos uma mulher negra, professora da Universidade Estadual de Londrina, assistente social, pesquisadora de direitos humanos, questões étnico-raciais, e eu vou deixar que ela se apresente para nós. Por favor, Andréa, se apresente para o nosso público. Tá certo, gente. Olha, obrigada. Eu agradeço vocês pelo convite. Acho que, primeiro, pela iniciativa mesmo, né? Como a gente já conversou aqui no bastidor, da importância de trazer esse debate. Então, vocês também, como mulheres aí, trazendo esse debate de gênero para a área do direito, isso é muito importante. Então, o assunto é intersecção, né? E é isso, a gente tem que conectar a luta feminista com a luta antirracista e com a luta aí também anticapitalista, né? Mas, para me apresentar, então, é muito importante. Então, quando a Carol falou comigo, eu sempre falo, poxa, tem gente querendo ouvir o que a gente tá fazendo, tá estudando, então é isso, é para isso. Então eu sou professora da UEL, do Departamento de Serviço Social, então tenho pesquisado a questão das relações étnico-raciais, fazendo um debate também com a educação em direitos humanos, infância, juventude. O feminismo negro entra a partir dos debates que eu tenho feito, então não tem como a gente pensar numa praxis antirracista sem pensar também a partir desse lugar do feminismo negro, que também ele é muito amplo e complexo, mas a gente pode conversar um pouco sobre isso também daqui a pouco. E aí eu tenho alguns projetos na UEL, né, que um deles, o nome do projeto é Aquilombando a Universidade. Então, sempre que me convidam, assim, para uma discussão como essa pauta de vocês, eu trabalho já como uma das estratégias deste projeto, né, que é de extensão. Então, tem o Observatório também, Observatório Juventudes, Direitos Humanos e Antirracismo, que também é de extensão universitária. Esse observatório ele é financiado pelo Programa Universidade Sem Fronteiras, da SET, então pelo governo, com bolsistas, bem interessante. E tem pesquisa que eu estou realizando sobre juventude e identidade, também num diálogo com a África, que é Brasil, Angola e Moçambique. Então a gente junta tudo e aí chega aqui, né, para pensar nessas discussões. E eu acho interessante que vocês me colocaram como uma mulher negra. É importante também falar, até porque como é um podcast, às vezes alguma pessoa vai ouvir, não vai ver a imagem. Dentro do degradê brasileiro, né, do colorismo brasileiro, eu sou considerada uma mulher, algumas vezes branca, depende de onde eu estou, negra também depende do lugar que eu estou, né? Então, dentro desse degradê, assim, eu falo que eu sou uma mulher de tom de pele clara, traços negros e a negra por afrodescendente como uma opção política, né? Então, existe uma afrodescendência, mas como a gente vai falar aqui desse tema da mulher negra, uma mulher negra retinta não estaria, ela não está aqui, por exemplo, né? Então, já é uma coisa para a gente pensar, onde estão essas mulheres negras retintas, que são dessas mulheres que a gente vai falar, né? Eu tô num lugar de privilégio, como uma professora universitária, então tem esse elemento ali do meu lugar. E aí eu tô de turbante, então dentro dessa audiodescrição também, que as pessoas com deficiência visual, então a gente também tem feito esse debate, né, da luta anticapacitista. Então eu tô com um turbante aqui, marrom, combinando aqui com a minha blusinha mostarda, também já como a partir de fortalecendo esse lugar, né? Então eu com essa tom de pele aqui, com esse colorismo, eu coloco um turbante, eu fico mais afrodescendente. Agora uma mulher retinta, uma mulher preta, ela chega no lugar, todo mundo sabe que ela é preta, ninguém precisa perguntar para ela qual é a identidade, né? Então, mas eu tô aqui com esse turbante também por conta da nossa conversa, que
para provar essa minha identidade afrodescendente. Seja então muito bem-vindo ao Conexões, Andréa. Eu que agradeço o convite, vamos conversar. Andréa, e para começar, vamos falar de alguns conceitos básicos. O que significa interseccionalidade? Explica para o pessoal que está ouvindo o que esse termo quer dizer. Pode ser que algumas pessoas nunca tenham ouvido, né? Sim. Então, até aí a gente já liga com esse debate que eu falei da questão do movimento do feminismo negro, né? Então, a interseccionalidade, ela nasce como um conceito inclusive da área do direito, né? Então, que é Kimberly Crenshaw. Então, ela é estadunidense, advogada, e ela, então, tem uma história, vou contar rapidinho, porque é importante para a gente entender essa intersecção, né? Então, tem uma história, inclusive, que vai por dentro dessa debate do direito, de uma situação nos Estados Unidos, que a General Motors abriu uma ação afirmativa, divulgou ali vagas de emprego para pessoas negras. E uma mulher negra foi tentar essa vaga. E aí, os cargos que tinham disponíveis eram de trabalho pesado, que era para homens negros. E quando essa mulher chegou, falou, não, para você não tem, né? Não tem, porque o cargo que a gente tem... E aí, essa mulher, então, ela observou que por ser mulher e negra, não teria para ela então uma vaga de secretária, né? E aí ela foi para uma delegacia e fez um boletim de ocorrência por racismo e sexismo. E aí a Kimberly acompanha essa questão a partir dessa perspectiva jurídica, e aí ela faz esse debate, então, dessa intersecção que envolve raça, classe e gênero. Então, ela foi nessa situação, no caso, né, como vocês falam no direito, ela era porque ela era mulher e ela era negra. E aí, a partir daí, a Kimberly faz esse debate dentro dessa perspectiva desse Estado liberal, que vai por uma discussão também da vida, dos direitos humanos, né? E de pensar políticas de reparação. Agora, a interseccionalidade hoje, ela é uma perspectiva que a gente dá uma ampliada, ela continua também a partir desses três, porque aí é o patriarcado, o racismo e o imperialismo, o capitalismo como os três determinantes, né, de opressão. Aí a Patricia Hill Collins, que também é uma referência do feminismo negro estadunidense, ela vai então trabalhar com a interseccionalidade mais trabalhando como um conceito. E o último livro que ela primeiro tem uma obra que ela trabalha o que é interseccionalidade, e tem outra que ela fala assim, que é para além das ideias. Então a interseccionalidade como um elemento de uma estratégia crítica, né, como uma categoria analítica. Então, quando a gente fala assim, geralmente, né, a gente está falando disso, dessa conexão. Então, é difícil ser classe trabalhadora no capitalismo? Classe trabalhadora e mulher? Classe trabalhadora e mulher negra? Mais. Então, também como que o lugar que cada um ocupa e como que isso vai pesando, né, para cada pessoa. Se é uma pessoa com deficiência, então isso, a intersecção que a envolve ainda vai trazer mais elementos de opressão, exclusão. Então, está um pouco dentro disso. E aí, só para a Angela Davis, ela fala também da intersecção das lutas, porque não basta também a gente ficar numa discussão que fica mais nessa esfera teórica, né? E se a gente não se junta também como feministas, como antirracistas. Então, as lutas, e a Angela Davis fala muito também desse lugar da universidade, né? Na troca com os movimentos sociais. Então, a intersecção, ela vai aí, é muito amplo, tá? Mas eu dei uma resumidinha aqui pra gente conversar. Legal, Andréa. Então, né, você colocou pra gente essa perspectiva histórica, teórica da interseccionalidade, ou seja, que não é possível falar de gênero sem considerar, além do gênero, né? Então, sem considerar também as questões raciais, as questões de classe, as questões de localidade, de idade, e assim, de deficiência, e assim por diante.
me chamou a atenção que dentro dessa história que você contou da montadora da Volks nos Estados Unidos, que ensejou essa pesquisa da Crenshaw, no decorrer dessa ação judicial, né, no Tribunal dos Estados Unidos, também se verificou uma outra infração, que é a desigualdade salarial gritante que havia dentro dessa montadora, né, no que diz respeito ao trabalho de mulheres e trabalho de homens. Ou seja, na verificação ali da apuração de todas as infrações naquele ambiente de trabalho, se verificou o que nós sabemos que ainda continua, ou seja, as mulheres majoritariamente, ainda que dentro de um mesmo ambiente de trabalho, ganham menos do que os homens, né? Confirmando aí a divisão sexual do trabalho. Mas para além desse aspecto teórico, como você colocou, né, como a Angela Davis diz, para a gente não ficar apenas num aspecto de identitarismo e separar as lutas, essa é minha luta é feminista, minha luta é de negros, ou seja, você trazer essa união, essa conexão dessas pautas e dessas lutas no que diz respeito ao nosso cenário, né? No Brasil, um país que foi palco de escravidão, um país que é ex-colônia. Dentro de tudo isso, como você verifica no dia a dia, no cotidiano, a interseccionalidade no que diz respeito, então, à participação de mulheres negras nos espaços públicos, deliberativos, no mercado de trabalho, na saúde? Como que você tem visualizado isso? Acho que você tocou num ponto bem importante, que é essa questão do que é identidade, o que é identitarismo. Então, isso também já é um desafio, né, pra gente, às vezes uma discussão identitária, ela de fato, ela se torna tão excludente como o sistema que se critica, né? Então, a questão da identidade, ela é muito importante. O identitarismo, ele entra por uma esfera que prejudica muitas vezes a luta. Então, assim, quando a gente vai, né, você trouxe aqui a questão da história do Brasil, então isso é muito importante, porque via de regra, a gente aprende a história do Brasil. Nossas crianças hoje já são muito tempo de luta para que a história do Brasil seja contada a partir de quem né, a partir de uma história que traduza o que de fato aconteceu, né? Mas o Brasil não foi descoberto. Pronto, começa por aí, né? Então, o descobrimento do Brasil. Então, assim, a gente só vai entender chegar nessa mulher preta que é aquela que está privada de todos os direitos, considerando a análise mesmo da formação sócio-histórica brasileira. Então, a formação sócio-histórica brasileira que começa com uma invasão, né? Então, tem uma ocupação, tem um genocídio indígena, depois tem um sequestro de corpos negros do continente africano, né? A gente fala assim dessa diáspora forçada. Então, as pessoas saíam, entravam no navio e não sabiam onde elas iam chegar, né? Então, eu gosto de falar com os estudantes assim, hoje a gente tem informação todo minuto, né? Você pega ali o celular e... Agora vamos voltar no tempo 500 anos. O que são 500 anos, né? Então as pessoas sabiam que elas estavam indo para algum lugar, mas elas não... E aí eu até gosto de falar do livro lá, Defeito de Cor, que ela trata da história de uma mulher escravizada, de quando ela sai da criança do continente africano. Então, aí quando a gente passa a entender a história do Brasil e coloca a escravização desses corpos como a força de trabalho, né? Então, assim, foi o que o suor negro, o sangue negro e o corpo negro que foi o centro da exploração, né, do trabalho aqui nesse país por 300 anos. Então, e aí as pessoas falam, mas o colonialismo já passou, a escravidão acabou. Então,
puxa, por que vocês estão nessa, né? Agora todo mundo igual, é o mérito no capitalismo, todo mundo, quem quiser vai, quem quer alcança. Mas quando a gente vai olhar, então, para a história, a gente vai ver que, para além, então a escravidão foi um ponto, mas até assim, em contextos pós-abolição, legislações que excluem, então, um pouco antes, inclusive, da abolição, tem uma legislação que impede pessoas escravizadas de estudar. Então, depois da abolição, vem legislações na esfera criminal, que é o Código Criminal da República, né? Que, então, eu falo, a abolição veio em 1888. Em 1889, a Proclamação da República. Em 1890, vem o Código Criminal. E só em 91 que vem a primeira Constituição do Brasil Livre, né? Do Brasil. Então, e ali são vários os elementos que impedem. Então, assim, o racismo... a gente olha-se para essa história e consegue visualizar. Enquanto as pessoas negras estavam aqui na condição de escravizada, elas eram toleradas como força de trabalho. Agora, quando acaba a escravização, o que acontece com essas pessoas? Não tem reparação nenhuma, né? Então, o que vai acontecer é o contrário, é um projeto de embranquecimento do país. Então, se pudesse devolver essas pessoas para o continente africano, devolveriam. Então, e aí passa a acontecer as políticas de incentivo à imigração dos europeus. E eu, não sei vocês, não sei quem está ouvindo o podcast, mas eu aprendi na escola que o negro só podia trabalhar, só trabalhava porque era escravizado. E que depois que veio a abolição, não queria mais trabalhar. E que não entendia de agricultura. E aí, por isso que vieram os italianos para trabalhar na agricultura do Brasil. Só que eles estavam há 300 anos, né? Fazendo tudo isso. Plantando, colhendo. Isso na escola. Ouvi na escola. E é nesse contexto que tem a lei da vadiagem. Sim, então. A capoeira foi criminalizada. Então, sim. A capoeira como uma expressão cultural, de esporte também, né? De arte, era crime. Então, são vários os elementos. E aí, quando a gente veio para o Brasil de hoje, né, 2025, a gente vê ali, olha, todos os dados que vocês forem olhar, a mulher negra é a que está em condição de mais vulnerabilidade. Mas não é uma vulnerabilidade que é dela, é o fruto de uma história, né? Então, maiores índices de violência obstétrica, mulher negra. A maior de pessoas presas, jovens negros. E quem são essas mães, né? Essas famílias que têm que dar conta. Morte, feminicídio, mulheres negras. E aí, assim, tem uma coisa também, uma chave legal para a gente pensar sobre esse tema, porque se a gente pensa assim, no Brasil, 60% da população é negra. E aí fala assim, poxa, mas então, se 60% das pessoas presas no Brasil é negra, no índice geral, não no Paraná, né? Então, tudo bem, tá reproduzindo a estatística. 75% dos jovens que morrem são negros, tá perto da estatística. Mas cadê os 60% nos espaços de poder, né? Cadê os 60% dono do capital, né? Dono do dinheiro? Não tá. Então, aí, nas universidades. Agora, com as cotas, ampliou bastante, mas ainda não são. E também nos cursos mais elitizados, ainda também, né? E de pós, né? Mestrado, doutorado. Também é outro desafio. Então, é isso. E é fruto de toda essa história. Então, ela não quer, não tira o pé do chão. Poxa vida, né? Como que, depois de tanto tempo de exploração... E são elas que movem, então, na base. A mulher negra, então, por outro lado, é a que está na base da estrutura econômica do país também.
né, que mantém a reprodução da força de trabalho, é que ela cuida dos seus filhos, ela trabalha também, porque daí a gente entra no que nos une como mulher, né, então recai a mulher tudo. E a mulher negra, o que recai é mais pesado ainda, né? E cuida então, dos filhos para que as mulheres brancas de classe média possam trabalhar. Isso, tem isso também. Andréa, no começo você falou um pouquinho de colorismo, né? Quando você se descreveu e falou que dependendo do ambiente, você pode ser considerada uma mulher branca ou em alguns ambientes uma mulher negra. E você tem alguma experiência profissional ou pessoal para contar pra gente dessas opressões, dessas questões que você tenha passado? Então, assim, uma coisa é importante, por isso que eu já comecei falando disso, porque daí também a gente fica num lugar ali e fala, olha, ela tá ali falando, não tô falando em nome, né, tô estudando e tenho o meu lugar, que eu me coloco como afrodescendente. O que eu sempre falo? Se tem, eu dou alguns exemplos, tá? Não sei se pode, não pode ser, mas assim, eu gosto de falar como exemplo, loja de cosméticos. Uhum. Então, se eu entro numa loja de cosmético, ela tá um pouquinho vazia, e estou eu e a Sâmia, o segurança vai vir atrás de mim. Me oferecer uma cestinha. Acho que isso estou eu e vocês três, né? Dentro. Mas se eu entro nessa loja e tem uma mulher preta, retinta, eu fico tranquila ali. Então, assim, e são coisas que eu tô falando de cotidiano mesmo, né? De eu observar, de eu viver. Então, na universidade, eu tenho um lugar ali muito, muito, muito respeitado, assim, eu avalio que ali dentro, mas é numa universidade, né? Mas eu olho, assim, no entorno, quem que se parece comigo, né? Quem que são meus parceiros, minhas parceiras? São poucos, a partir desse lugar político que a gente assume. Então, tem as parceiras lá, inclusive fica aí o pessoal do NEAB, né? Uma dica para vocês também conversar, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro, que eu componho como colaboradora. Então, e também eu penso que para vocês, como parece que isso aqui vai se consolidar, né? Como um projeto, assim, bem longo e frutífero, trazer, de repente, uma mulher do movimento negro, né? Que ela vai estar em outro lugar. O meu lugar, ele é muito mais cômodo. Porque na intersecção, eu sou uma mulher de classe média, né? Então, na intersecção aí, dentro dessas intersecções, eu chego no lugar... tem um exemplo. O povo dá risada até desse exemplo, que até eu dou risada. Então, contexto da pandemia, eu em casa, aí bate uma pessoa, porque eu moro numa casa, numa rua, assim, né? E um moço pra pedir comida. Aí vou eu, pois não, ele chama a patroa. Eu na minha casa, eu já comecei a rir com ele. Pra chamar a patroa? Chama a patroa. Ô moço, a patroa que sou eu mesmo, o que você quer? Então, assim, são coisas, né, que a gente brinca, mas Então, assim, um morador de rua, né, uma pessoa em situação de rua, ele olhou pra mim e não achou com cara de dona daquela casa. Então são essas coisas, assim, mas eu não posso dizer que eu sinto racismo de forma direta, esse racismo direto. Eu não tenho essas situaçõezinhas, assim, a gente tem um clube aqui na cidade, e aí o meu companheiro, que é um homem negro, a gente estava fazendo uma coisa lá com o nosso filho e tal, aí ele chegou depois de mim. Aí o porteiro perguntou se ele era o churrasqueiro. Então ele, né, como uma E quando você faz essas referências étnicas ao se vestir, muda um pouco a reação das pessoas? Não, eu acho assim, por exemplo, hoje eu tô num visual que eu vou sentir mais olhares, né? Então, se eu for numa loja e tal, eu tô no dia negra. Porque também tem uma coisa, eu acho que eu até pensei em uma das coisas da estrutura que a gente pensou da conversa, talvez eu até antecipe. Mas tem uma coisa também dos símbolos
da negritude que são colocados num lugar, acho que está dentro da questão das notícias lá, né, que a gente mas assim, então também dentro desse projeto do embranquecimento do país, existe uma tentativa de embranquecimento da cultura também, da religião, né, então a capoeira que a gente acabou de conversar, então tem um autor que é uma referência do movimento negro, que é o Abdias do Nascimento. Ele tem um livro que chama O Genocídio do Negro Brasileiro. E ali nesse livro ele fala que esse genocídio ele acontece de duas formas: no corpo e na morte direta, no embranquecimento dos corpos, que aí a primeira forma foi o estupro da mulher negra, né, lá da mulher escravizada. O que vai miscigenar no Brasil tem isso também, né? E ele fala do embranquecimento da cultura. Então tudo que vem de África, remete à questão do negro, do africano, é visto como inferior, animalesco, ou do pecado, do mal. E essa coisa do turbante tem muito, eu uso porque eu gosto, mas tem muito assim da religião de matriz africana, então as pessoas têm medo, porque é vista como do diabo, né? Então tem isso assim, mas às vezes depende de como eu tô, eu passo tranquilo, assim, né? Que também a gente fala da passibilidade, né? Então, esse lugar, assim, que... Então, eu ponho um turbante, eu ponho um lenço na cabeça e digo, eu me identifico como um afrodescendente, para não comprar briga com ninguém, né? Se eu falo que eu já me identifiquei como negra, e as pessoas mais retintas, ela é branca. Ou se eu me identifico como branca. Mas aqui no Paraná, eu sou negra, né? Aqui no sul do Brasil, aqui em Londrina e na UEL. Mas se eu vou para Salvador, eu sou bem branca. Então, assim, tem isso também, né? O Brasil mais que meus traços, eu tô até olhando ali na câmera ali, ó. Meus traços são negros, isso ninguém pode negar, né? Então, mas tem bastante miscigenação aí na minha história. Você tocou aqui na questão das notícias, então vamos falar delas. Nem sempre essas atitudes, como você estava contando agora, do seu dia a dia, nem sempre elas são extremas, assim, então, né, diretas. Às vezes são pequenas situações do cotidiano, como você veio contando aqui, né, do seu dia a dia, que demonstram, que evidenciam essas questões raciais e interseccionais que a gente está falando aqui. Mas a gente tem dois casos assim que foram bem comentados, que é o da advogada, que em razão do turbante no estado de Minas Gerais foi impedida de acessar o Tribunal de Justiça. E também, agora aqui no Paraná, recentemente, da semana passada, uma mulher negra que usa o cabelo trançado, ela não estava conseguindo entrar para fazer a visita para o marido dela, que está no sistema prisional, em razão do cabelo trançado. Isso dependeu de uma autorização judicial para que ela, né, conseguisse fazer a visita ao marido, que é o direito dela. E como que você vê essa situação, assim, de necessidade de uma autorização, entre aspas, aqui, para que você se vista, se porte e mostre essas questões, assim, a expressão cultural mesmo do negro, né, negra, da mulher negra? Então tem essa esfera da judicialização, né, nessas duas situações. Mas eu só lembrei antes de comentar, eu quero comentar assim, que quando eu coloco o turbante eu me sinto muito poderosa. Então, eu acho que tem isso, né? Acho que aí vai também desse lugar. Olha, a vida inteira tivemos que nos esconder. Então, se minha avó foi uma mulher negra, embranquecida, se minha mãe não se identifica como negra, né, não tem problema. Então, também tem esse resgate e isso provoca as reações, né? Então, as duas situações, eu achei interessante porque, assim, tem uma história que todo mundo vai lembrar que é muito comovente de um trabalhador branco que foi de chinela havaiana na Justiça do Trabalho, vocês devem lembrar disso. Sim. E não pôde entrar, né? Sim. É uma coisa assim, nossa, mas que na época eu chorei, Paraná também, assim, isso, acho né? que foi. Paraná.
Então, aquilo ali comove todo mundo e é um trabalhador, uma pessoa muito simples, né? Agora, nessa história aí da advogada, olha só para vocês verem a intersecção. Então, sempre a gente vai, né? Pensar nela, como não é só uma questão de classe mesmo. Porque ela já é uma advogada. Então, assim, poxa, um advogado tem trânsito, né? No Poder Judiciário, né? Então, e mesmo assim, ela sendo uma advogada, ela teve que talvez provar que era uma advogada e falar que ia atrás dos direitos dela como ela foi, né? Para poder ser respeitada na expressão do corpo dela, né? Que é um corpo político. Então, esse corpo político, o turbante, a pessoa que é de fato de religião de matriz africana, às vezes usa só a roupa branca de sexta-feira. Então, isso traz ali vários elementos de contraposição. Só que nesse caso, ainda assim, o que depois, né, gente? Porque aí eu fui atrás, mas ver melhor a notícia. Aí sempre recai para o segurança, né? Então, não foi um juiz, não foi o que falou que ela não poderia entrar. Foi a pessoa que tá ali, né? Pra peneirar, né? Pra fazer, pra dizer quem entra e quem não entra. Foi a mesma justificativa com a ministra Vera, né? Nossa, foi verdade. O segurança que a impediu de acessar. Na verdade, em regra, é um terceirizado, precarizado, que recebe ordens de alguém, instruções de alguém. Né? Ele não criou as regras. Né? E muitas vezes uma pessoa negra, né? Muitas vezes é uma pessoa negra. Então, e aí a gente também pode puxar uma reflexão sobre o que é o racismo estrutural. Então, como a gente falou da formação sócio-histórica brasileira, então a pobreza é fruto do racismo estrutural, olhando para nossas lentes da realidade brasileira, sim, porque se a maioria dos pobres são negros, então aí tem uma lógica, né? E como que o racismo, esse racismo que está sistêmico, estrutural, aí vai ter, mas que está nessa coisa que não é uma escolha, né? As pessoas pensam nós pensamos de forma racista. Se você vê uma pessoa negra, retinta, num lugar que não é acostumado a ver uma pessoa negra, você mesmo vai estranhar, falar, olha, o que essa pessoa está fazendo aqui? Às vezes, quantos homens negros que estão de terno num lugar vão perguntar se ele é segurança? Porque, via de regra, o homem negro de terno é segurança, né? Então, e essa história do turbante, para mim, ela também diz um pouco de uma reação. E da resistência da parte dela de dizer, não, eu vou entrar, mas também de uma reação que daí a gente pode até falar, não sei se dá tempo aqui, que é do Pacto da Branquitude, assim, quem ela pensa que é, né? Porque o argumento talvez escondeu alguma coisa, acho que o argumento, tanto a relação da trança é esse, né? Escondeu alguma coisa. Isso, algum objeto, vai entrar com algum objeto dentro da trança. Tem uma arma, né, no turbante. Celular, né? Sei. Então tem um argumento que ele é racional, mas quando a gente olha assim com bastante cuidado, a gente percebe que não é assim, né? Não é com todo mundo. Então, isso traz justamente à tona aqui uma crítica que o próprio Conexões fez no caso da ministra, que foi barrada no evento, uma ministra de um tribunal superior, barrada no evento em que ela era palestrante, mesmo mostrando a credencial e a documentação, e na mesma época ocorreu num caso lá no Amazonas, de uma médica, ou seja... Falsa médica. Uma moça branca, que trabalhou num hospital como cardiologista pediátrica durante 6 anos, sem sequer mostrar um documento que comprovasse que ela era médica, que dirá uma médica especialista. Então, a quem cabe o benefício da dúvida? Sim, né? Pronto. Eu até separei um trecho aqui da decisão da juíza que autorizou a entrada da mulher com as tranças, né? Ela fala assim, a estética do cabelo da mulher negra é cultural, simbólica e, acima de tudo, histórica.
é parte de um processo de afirmação em uma sociedade que por muito tempo tentou negar às pessoas negras o direito de existir em plenitude. Então esse foi o trecho da decisão quando ela autoriza, né, a Vara de Execuções Penais autoriza a entrada dela com as tranças. É bonito, né? Eu fico tão feliz. Mas sabe, uma coisa que me incomoda um pouco, eu também sou professora, né? E, assim, as pessoas, muitas vezes, que na academia se supõe que a pessoa está um pouco mais aberta, né? Para certos debates, não é mesmo? Eu vejo, pelo menos isso no direito, né? Que é um curso que eu posso dizer, podemos dizer que é um pouco mais fechado, né? Enfim, atribuir a questão dos problemas, né, de desigualdade, de violência, do racismo no Brasil a uma questão meramente histórica. É histórico. Então, se é meramente histórico, ou como você disse, passou, não se justifica mais hoje ter políticas públicas e etc., é um discurso errado, né? A partir de um pressuposto errado, ou então, é histórico. Então, se eu fizer uma política pública por um determinado tempo, vai resolver o problema. O tal da apenas a perspectiva da reparação histórica. Quando, na verdade, o racismo, né, não é apenas uma questão histórica, é uma questão estruturante. Né? E eu até vou, como você colocou, tem várias vertentes para explicar isso, várias autoras que podem explicar isso. Eu gosto de dizer assim, da corrente que diz que nem é estrutural, é estruturante. Por quê? Se for estrutural, é como se fosse algo que você pode fazer uma política pública e resolver. Se eu estou falando de estrutura, eu estou falando de base. Se eu estou falando de base, não tem como eu tirar as bases e o edifício não ruir. Então, esse edifício é o sistema social e político capitalista. Né? Então, e quais são as bases desse sistema? Uma delas, né, que algumas delas nós podemos apontar aqui: gênero, raça e classe. E aí a diferença entre falar em reforma e rupturas. Né? Então, se a gente está falando em estrutura, a gente não vai conseguir mudar o sistema sem rupturas. Né? Então, não é meramente histórico, é estruturante. E aí, nesse sentido, desses autores que você citou, eu também gosto muito da Sueli Carneiro, uma mulher negra, brasileira, feminista, né? Que entre as obras que ela tem, eu sou apaixonada por aquela obra, O Dispositivo da Racialidade, a construção do ser a partir, né, do não ser, ou seja, a construção da pessoa branca a partir, né, do não ser sujeito da pessoa negra. E que ela coloca algumas categorias que explicam muito bem isso que você já citou aqui, que é a questão do mito da democracia racial. Não, mas no Brasil todo mundo é igual, somos todos miscigenados, isso é uma coisa que às vezes as pessoas costumam dizer, né? Somos todos miscigenados. Aquelas expressões que referem a senzala, todo mundo tem um pezinho na senzala, sabe essas expressões assim que a pessoa não percebe o quanto, né, carregado é esse discurso, e que ela coloca ali também algo que você já citou, de apagamento, invisibilização da cultura negra, que é o epistemicídio. É um epistemicídio, né? Você matar uma epistemologia, você não considerar aquele conhecimento que os negros produzem, a cultura, a religião, como algo válido dentro da sociedade, e que ela coloca, então, como estrutura, né, dentro desse sistema. E aí eu colocaria para você, né, você falou pra gente que você tem vários projetos, como por exemplo Aquilombando a Universidade. Aquilombando a Universidade. Então, dentro desses projetos, dentro de um lugar, um espaço público de poder, que é uma universidade pública, né, como que você tem trabalhado ali com as suas alunas, os seus alunos, você falou que participa do NUAB, essas questões de epistemicídio, porque me parece que, por vezes, essas alunas, elas vão chegar ali na universidade e, por vezes,
não se deram conta das violências que elas sofreram até então e que ainda sofrerão dentro da universidade e depois dentro de um mercado de trabalho. Como que você tem enfrentado isso com suas alunos? Nossa, várias coisas, hein? E eu vi que você gosta da Sueli Carneiro, isso puxa, ela é sensacional. Inclusive, assim, tem um podcast com ela lá do Mano a Mano, com o Mano Brown, que é sensacional, né? Tem um episódio ali com ela que vale muito a pena, assim. Então, veja, questão do epistemicídio. Então, isso é um ponto que também ele vai dentro dessa reflexão aqui da construção do pensamento, né? Qual é a filosofia que é ressaltada, né? Então, quando a gente fala do colonialismo e a gente fala de algo que hoje a gente chama de colonialidade, então a gente está falando da construção, da criação do outro, né? Então é isso. Então, eu existo e os outros. Então, quem que é esse que existe historicamente? É o homem branco europeu, né? De classe média. E se a gente vai para a antiguidade, vai ser o rico, né? E o que está pensando, que está filosofando, né? Então, a filosofia branca, ela é tida como a única filosofia. Então, eu não estou, muito pelo contrário, não é uma questão da gente descartar o que tem de produção do conhecimento, né? Não penso que é por aí. Mas, assim, quando existe algo que é colocado no lugar de naturalmente hegemônico, o que existe que também poderia ser considerado, ou deveria ser considerado, é visto como inferior. E aí esse debate do epistemicídio, ele vem muito nisso. Então, qual que é a sabedoria? Né? Qual é a sabedoria, qual é a filosofia dos povos africanos? Qual foi, dentro da história da ciência, os egípcios, né? O que tanta coisa... as pessoas negras vieram, né? Pensando aqui em Brasil, vieram para cá, escravizados, não sabiam fazer nada, não. Eram os mineiros, os ferreiros, os especialistas em vários tipos de trabalho. E que vinham para cá já com uma função determinada e depende do momento da história, né? Então, e aí fala assim, poxa, então quanta coisa que foi, que começa no continente africano e que é apagado dentro da própria da matemática, da física, né? Então são vários os elementos. E aí tem esse povo que veio para cá, veio com conhecimento. Veio com uma cultura. E aí, quando a gente fala de epistemicídio, tem também esse lugar da própria universidade, né? Da própria... O que vale? O que é importante? O que para vocês, por exemplo, no curso do Direito, lá no curso de Serviço Social, agora a gente tem uma disciplina específica para discutir relações étnico-raciais. Então, já entro, tá, na sua pergunta, que ela tem um pouco de dor nela também, em pensar, né, sobre isso. Mas quando a gente tem uma ementa, a gente está dando aula de uma disciplina, e ali tem um pedacinho ali da disciplina que fala racismo, antirracismo. Via de regra, as pessoas vão convidar alguém para... Eu sou uma, né, que sou a convidada para... Então, assim, poxa, é bacana, né? Eu estudo isso e tal. Mas por que os outros pontos da ementa talvez não é a área da pessoa? Ela foi lá, preparou a aula e esse debate, não. Né? Então, tem essa... Existe uma resistência e daí fica muito assim... E a gente que estuda e que eu tô no ponto, assim, de falar para as pessoas... te indico uma leitura, quer sentar comigo, vamos conversar. Mas aí no final da história eu sempre vou, porque é aquilo, né? A gente tem a militância também. Então, mas tem isso, assim, né? Para pensar em relações étnico-raciais, pensar em racismo, pensar em história da África e afro-brasileira, que também todos os cursos deveriam ter uma disciplina, é lei, né? Então é uma obrigação.
Então tem essa coisa dentro ali da própria academia, né, do lugar, o que é valorizado, né, e o que é desvalorizado. Agora, entrando na questão dos estudantes, então tem muito assim, principalmente no meu curso ali, que é serviço social, então são estudantes que vêm da classe trabalhadora, né, então nós temos estudantes que vêm porque foi usuário da assistência social e que foi atendido por uma assistente social. Alguns falam que foram fazer serviço social para fazer diferente da assistente social que o atendeu. Outros falam, não, vim fazer serviço social porque eu tive um contato com um profissional de serviço social e que foi bom. E a gente tem esse público aí. Então, grande parte é negra. Não sei se dá para dizer a maioria, porque também depende da identificação das pessoas. Então, as pessoas mais... eu vou usar aqui a expressão preto e pardo, porque é a expressão do IBGE, né? Então, quem é a população negra brasileira? É a população que tem tom de pele preta ou parda. Então, é que a gente... O próprio movimento negro também não curte muito essa coisa do pardo, né? A Sueli Carneiro é uma, né? Que ela... Mas assim, pra gente pensar até numa perspectiva técnica, assim, pro IBGE tem o preto e o pardo. E muitas vezes a pessoa parda, ela vai se embranquecendo ao longo da vida. Porque você, aquilo que eu já comentei dessa passibilidade. Então, poxa, se você pode esticar o seu cabelo, né, tudo que remete os seus traços, o seu lado mais branco, você vai fazer. Porque a pessoa cresce numa sociedade que diz o tempo todo que é ruim ser negro. Né? Então, por que é ruim ser mulher negra? A mulher negra tem os trabalhos mais precários, como se fosse um problema da mulher negra, né? E não da sociedade, que você está falando do estruturante também. Já volto para o estruturante. Então, assim, aí essas jovens, principalmente essas jovens que vêm para o curso, e aí elas, então, têm a possibilidade de se descobrir também, né? Como pessoa negra, ter orgulho de ser uma pessoa negra, que daí é uma tarefa ali que eu, né, faz parte da minha, eu ia falar missão, é que não é uma palavra legal, né, mas faz parte da minha luta. Então, olha, tem muito gente negra que tem histórias na literatura, no contexto do quilombo, né? Então, poxa, mulheres negras. Então, a luta quilombola, ela foi uma luta por liberdade antes da Revolução Francesa. Então, e assim, olha, muitos têm uma história aí, tem uma etnia, tem uma língua, tem que a lógica colonial foi apagando, mas daí a gente vai despertando. Porque daí eu falei de dor, porque daí tem muito isso, né? Quando a pessoa começa a se enxergar. Porque, poxa, você vai falar de dor, do racismo, para uma pessoa que sabe o que é, que ela vive disso, sofre isso todo dia. E muitas vezes rola um lance assim de sublimar. Porque se a pessoa for brigar o tempo todo, tipo, tudo é racismo, ela enlouquece. Então, porque é enlouquecedor mesmo, né? Você perceber que você entra num lugar, as pessoas estão te olhando, num país que o negro é a maioria. Não é numa Noruega, né? Sei lá, pensei num país bem branco, assim, que é bem pouco miscigenado e tal. Então, é muita dor. Então, rola, assim, algumas coisas tristes, né, das pessoas perceberem, as jovens, né, assim, olha, quando eu tava no ensino médio, ninguém apostou em mim, né, quando eu falei que passei no vestibular, fala, passou por cota, porque daí tem a questão da reparação, né? Então, cota, poxa, você não precisa de cota, você é inteligente. Então, existe o lugar político das cotas, né? Então, ela é uma reparação concreta de um acesso a um direito, que é a educação, no caso da cota na universidade, mas ela é também
movimento que é político, que traz visibilidade para a desigualdade racial dentro desses espaços. Então, nos concursos públicos, né? Então vai ter muita gente que tem vergonha. Hoje, na escola, tem jovem, como a gente trabalha com os jovens lá no observatório, então tem a jovem que fala, olha, meu professor falou para eu não tentar por cota, porque eu sou inteligente. E aí despolitiza toda, né, a luta da luta por reparação. Então tem as ações afirmativas, aí o racismo estrutural, o racismo estruturante. Eu concordo que quando a gente fala estrutural fica muito assim, a culpa é do sistema. E daí como que a gente resolve, né? Não resolve. A culpa é do sistema, fica muito longe. Então é importante falar que ele é estrutural porque estruturou as relações sociais no Brasil e permanece como um dispositivo, então, né, como um elemento a mais. Então, se a gente fala, tem desemprego, tá todo mundo tá lá aquela fila de desemprego. O que tá último da fila é o negro. Então, até quando a gente vai pensar dentro dessa perspectiva que eu tenho aderência também do materialismo histórico dialético, marxismo. Então, quando a gente vai pensar nas contradições do capitalismo, até essas contradições do capitalismo que, em tese, ela recai sobre todo mundo da mesma forma, não. Quando você vai ver a própria classe trabalhadora. Então, se tem o exército industrial de reserva, o último da fila é o negro. E aí os jovens negros chegam e falam, olha, nunca um professor apostou em mim. E aí, quem não tá muito assim, exagero. Mas aí vem os relatos, eu sempre falo, né? Aí tem gente que fala assim, esses dias até fiz uma oficina com o pessoal da Secretaria de Educação aqui, né, de Londrina, e eu falei para elas assim, olha, quantas vezes, quem que é a mãe barraqueira? É a mãe preta. Que ela vai, às vezes, eu falei que é a barraqueira porque é o estigma, né, da barraqueira, né? Então, e é aquela mulher que ela sabe o que o filho dela tá sofrendo ali, e ela não fez faculdade, e ela vai ali para proteger o filho dela, né? E muitas vezes é aquela que a escola não quer ali dentro, né? É isso, é falar de mulher preta, é falar de todas essas dificuldades. Tem uma charge que eu uso quando eu dou palestra, assim, que tem duas mulheres saindo, é um artista que chama Junião, ele faz umas charges assim sensacionais. Então tem o desenho de duas mulheres saindo, arrumadinha, com a bolsa do lado, uma branca, uma negra. Aí a mulher branca fala, tchau filho, volta logo, volta cedo pra casa. A negra fala, tchau filho, volta vivo. Puxa, abusou, tá? Mas não, quando a gente vai ver, é isso mesmo. Aí eu sempre conto uma historinha, eu falo assim, olha, essas duas mulheres moram no mesmo bairro, pegam o mesmo ônibus, são domésticas, recebem o mesmo salário, têm 2 filhos da mesma idade que estudam na mesma escola. Então, até aqui tá tudo igual a questão de classe, né? Mas aí vem a questão racial, num momento de uma violência policial, de uma batida policial, o filho da outra, se for só ele por ser pobre, ele também vai ser, principalmente aqui, né, que é a menor da população, mas se ele for negro, a maioria da população é branca, então jovem branco aqui também sofre muita violência policial, né, pobre, não jovem branco, classe média, alta e tal. E aí o negro, então gente, a gente não pode naturalizar, porque quando a gente está falando de mulheres negras, por isso que eu também tô falando de homens, tô falando de criança, porque assim, a gente vai falar de mulher negra, a gente está falando de uma estrutura da base das famílias. A gente está falando de uma mulher que perde o filho, né? Então, lá no Rio de Janeiro, lá longe. Não, aqui em Londrina tá matando jovem. Aí a gente vê a foto, é branco. Poxa, é um filho de uma negra, muitas vezes, né? É um jovem lá da periferia. E o Paraná tem um dado, isso eu levantei, então tem o Atlas da Violência. O Paraná é muito doido, é uma coisa assim. O Paraná prende mais pessoas brancas que negras, só que a proporção é muito maior, porque se são 30% da população negra e tem 50% de pessoas negras presas,
Tá fora. Então, o índice do Brasil é 60% de negros presos. Ah, então tá perto do índice do Brasil. Mas não, a gente tá falando de um estado que 30% da população é negra. E na questão da morte, tem reproduz o índice do Brasil, que é a cada 3 mortes de negro para uma morte de branco. 3 mortes de negro para uma morte de branco. Isso nos índices gerais de morte violenta. Não estou falando aqui de violência policial, né? O jovem ceifado é o jovem negro. 3 vezes mais que o jovem branco. E aqui no Paraná, esse índice é o mesmo. E ainda tem uma estatística que isso eu não anotei, porque a gente vem falar de mulher, né? Mas como que você vai falar de mulher se você não fala dos filhos dela, né? Sim. Como? Mas se o tema fosse jovem, eu ia trazer os dados anotados. Mas tem um dado que o Paraná reduziu o índice de morte de brancos. E aumentou o índice de morte de negros. Isso. Então, como é que a gente naturaliza, né? Uma coisa dessa. Negras. E de mulheres negras. Então, enfim, acho que se for a gente olhar para todos os dados... Eu não sei, acho que eu respondi, passei da bola, né? Tá ótimo. Passei. A ideia é essa, a gente vai... Você jogou aqui um monte de coisa. E foi, tá ótimo. Mas é isso mesmo, você trouxe aqui os dados, né? Eu tenho um aluno que é policial, né? E aí eu pedi os dados do ano passado. E realmente, assim, o índice de mortes violentas no Paraná, ela reduziu. Só que Londrina aumentou. Por que aumentou? Porque nós tivemos no ano passado uma epidemia de feminicídios. Ah lá. Então isso foi atípico no estado. Então a gente tem menos mortes violentas. Mas tivemos um índice crescente de mortes de mulheres. E a maioria são negras. Então, é isso. Né? E o que está acontecendo? Né? Ele até trouxe esse contexto porque falou, precisamos pensar em alguma política para atender a demanda de Londrina, né? Atender a demanda de Londrina, porque está tendo... O viés dela é diferente do estado, tendo na contramão. Falei, por quê? E a polícia em Londrina é a que mais está matando no estado. Então também tem esse dado aí que a gente precisa pensar. Mas é isso, né? Pensar nessas mortes, pensar no desemprego, pensar na violência contra a mulher, é pensar na situação da mulher negra. Então, é triste, né? Mas é a mulher negra, então vamos também sempre puxar o fio. É o que eu faço com os estudantes lá, né? A gente precisa... Então, é essa história de dor, de violência, de morte, mas é quem segura a onda, como a Elza Soares fala nas músicas, né? Então, que ela porque tem a pele mais barata do mercado, é a pele negra. Aí ela fez depois que não é mais. Bem, no último disco dela tem uma música que ela fala que não é mais. Porque descobriu, estudou, tá na militância, tá? Então, assim, a carne mais barata não é mais a negra, porque aí na música ela fala de vários militantes negros, movimento negro e tal. Então, é isso. A gente precisa saber qual é a carne mais barata, mas a gente também precisa ouvir, né? Então, essa coisa do lugar de fala, porque também tem muita gente que fala, mas eu sou branca, então não vou falar disso. Não me cabe. Porque às vezes leva uns pau mesmo, né? Porque assim, eu sei o que você tá... Nunca diga para uma pessoa negra, uma pessoa indígena, ou um homem dizer para uma mulher, eu sei o que você tá passando. Porque você não sabe, né? Olha, eu tenho uma empatia, eu sei que nunca vou chegar a sentir o que você está sentindo, mas eu tô com você, é diferente. E aí, como historicamente a pessoa negra, as mulheres negras principalmente, sempre foram impedidas de se expressar, e aí tem muito assim... A gente estuda, a gente pesquisa, a gente sabe, a gente vai defender, e daí tem uma invisibilidade, assim, aí tem muitas que já são mais duras, falam, você não pode falar por nós e tal. Mas a luta antirracista, ela é para todos. Né? Então, ela é um convite para todo mundo, é brancos e negros. Então, muitas vezes está na mão dos brancos pensar. Então, se você está num lugar que você trabalha, você olha ao redor e só tem pessoa branca,
Será que não está na tua mão também? Poxa, vamos pensar numa ação afirmativa para cá? Vamos pensar numa forma da gente trazer uma seleção que traga pessoas negras, que traga jovem da periferia. Então tem muito disso, assim, a Djamila Ribeiro tem um livrinho que é O Pequeno Manual Antirracista. É uma coisinha, né? Vocês, pelas carinhas, já leram. Então, assim, ela traz tanta estratégia ali. Então é um chamado para somar na luta. Então é compromisso de todo mundo. E daí essa coisa do Pacto da Branquitude, acho que a gente até passou do nosso tempo, mas assim, só para... Porque eu imagino que quem vai ouvir também fala assim, será, né? Pode ter gente que fala, lá, elas convidaram mais uma ali do Mimizenta, né? O Mimimi e tal. Não é. E aí o que eu sempre falo? Do que a Cida Bento fala do Pacto da Branquitude. Então, geralmente a pessoa que tem uma história de classe trabalhadora, meu tataravô veio para cá para trabalhar. Então, sempre a gente escuta isso, poxa, né? Veio para cá com uma mão na frente e outra atrás, não foi herdeiro de nada, não tinha escravo. Foi um cara que veio, inclusive foi enganado, falaram que ele teria isso, não tinha, né? As histórias, as nossas lutas. Aí essa pessoa, ela fica chateada quando a gente fala do Pacto da Branquitude, porque ela, na vida dela, faz com que ela entenda que está todo mundo no mesmo barco. Mas daí, o que a gente fala do Pacto da Branquitude? Só o fato dos teus antepassados não terem sido escravizados já te traz um privilégio. Então, as heranças da escravidão não recaem somente nos corpos e na vida das pessoas negras. As heranças da escravidão também recaem de forma positiva de quem nunca foi escravizado. Então, falar de Pacto da Branquitude é falar disso também, né? E poxa, reconhecer, você não é racista, teu parente nunca teve não foi escravocrata, mas de qualquer jeito você ainda está alguns passos adiante, só por não ser negro. Sim. Até os pobres. O pobre que não é negro está adiante do pobre que é negro. E Andréia, como você enxerga a atuação das instituições quando a gente fala de mulher negra, né? Atuação frente ao enfrentamento à violência. Você acha que há uma leitura ou uma ausência dessa perspectiva interseccional? Então, eu também pensei nisso, assim, né, nessa conversa. Então, assim, o que a gente precisa? Então, primeira coisa, racializar. Então, os dados hoje mostram, alguns dados não é nem porque subiu, é porque antes não era contado. Isso. Então, o quesito raça-cor muitas vezes é invisibilizado por conta do mito da democracia racial. Então, existe aí um movimento que fala assim, todo mundo tem um sanguinho, no Brasil não dá para saber, é os Estados Unidos que é diferente e tal. E aí, isso invisibiliza os dados que trazem denúncia. Então, para pensar as políticas públicas, uma coisa que a gente sempre fala, que a gente usa no serviço social, que é o quesito raça-cor, né? Então, a gente está identificando ali naquele bairro, naquela população que a gente trabalha, lá no CRAS, né? Quem que é essa população? Quais que são as principais demandas dessa população? Quem que é o perfil que a gente mais atende? E aí, pensando em proteção da mulher negra, né? Então, poxa, feminicídio, violência obstétrica. Por que, gente, que uma mulher, né, que tá parindo, porque ela é negra, vai chegar um médico lá e dizer pra ela, negro é mais forte pra dor. Aguenta mais. Não precisa de analgesia. Olha que fruto do colonialismo, né? Assim, uma coisa que a gente escuta, assim, fala, como? Ela aguenta mais. Então, por pensar políticas efetivas, então a gente tem muita lei já, né? A gente tem fruto aí de muita luta, muita normativa de direitos humanos internacionais, tem a Maria da Penha, mas isso precisa de política pública para acontecer, né? Não adianta, vocês que são do direito, né? Não adianta ter a norma. Se não tem, ela fica o direito positivado, né? Ele fica ali só para dizer que tem. Então, a gente depende muito de somar aí os esforços
por políticas públicas efetivas, né, para garantir a proteção. Eu não posso deixar de mencionar, lembrei agora, né, a gente está falando aqui sobre intersecções, e lembrei quando você falou da violência obstétrica, da questão da dor, eu lembrei da Débora, que nós ouvimos no nosso podcast anterior, então. Uma mulher indígena, também falando sobre o parto e da negação, né, de poder trazer a cultura, as tradições, os ritos, né, para o parto, a questão da placenta. Ela narrou isso aqui para a gente. Então, assim, quanta violência, né, nesse recorte mesmo de raça e gênero. E legal você comentar, porque tudo isso que eu estou falando aqui sobre a população negra, os povos, os indígenas passam muito. Então, assim, os indígenas estão aqui ocupando os lugares aqui em Londrina, no Paraná. Isso aqui tudo era terra indígena, né? Os bandeirantes vieram aqui e mataram tudo. E aí agora o indígena fica batalhando por reconhecimento da terra. Então, isso recai também sobre os povos indígenas, né? Essa questão do racismo mesmo. Uma questão que você colocou aqui da Djamila Ribeiro, e é uma questão que eu também às vezes busco corrigir nas minhas alunas, nos meus alunos, né? Porque muitas vezes tenho alunos na pós-graduação que querem pesquisar questões de gênero e raça, mas são brancos, né? São brancos. E aí eles falam assim, professora, mas então no meu lugar de fala só posso ir até aqui, ou não posso pesquisar sobre isso. Na verdade, eu vejo assim, esse livro da Djamila Ribeiro, Lugar de Fala, né, que é dentro dessa coleção Quem Tem Medo do Feminismo Negro, como se popularizou, né, teve uma grande repercussão, muita gente tal, leu, mas o leu e não entendeu, né? Porque eles desvirtuaram o conceito de lugar de fala pro tipo assim, eu não posso falar então, se eu não sou uma mulher negra, se eu não sou uma mulher indígena, eu não posso falar então dessas pessoas, não posso fazer pesquisa, né, que envolvam essas questões. Quando na verdade não é isso, né? O lugar de fala, como você bem colocou, com mulher branca, eu posso, mas lógico, consciente do meu lugar de privilégio, né? Do meu lugar de mulher branca, professora, universitária, classe média, né? Então, assim, e o cuidado de não fazer da mulher negra dentro da minha pesquisa um mero objeto de pesquisa, que é o que a pessoa negra sempre foi, um objeto, ela nunca foi sujeito, e sim trazer essas pessoas, essas mulheres, como sujeitos, protagonistas daquelas histórias, daquelas narrativas, daquelas políticas públicas. Elas não são objetos de políticas públicas, elas são os sujeitos, né, das políticas públicas. Então, eu não sei se você também percebe essa distorção do discurso, né, do lugar de fala. Eu falo, tem coisa que vira gíria, né? Então, assim, racismo estrutural, lugar de fala, interseccionalidade, vira expressão, mas são conceitos. E esse livro da Djamila, eu falo assim, o povo, se leu só metade, né? Não leu inteiro, porque a primeira parte ela fala do lugar de fala, das pessoas negras, de toda isso, essa síntese que você trouxe, e aí, como você leu inteiro, você já sabe que no final ela fala, todo mundo tem lugar de fala, reconheça o teu lugar. Então é bem esse caminho, porque daí também fica cômodo, né? Então, se você, como eu coloquei aqui, se você é uma pessoa branca e tá num espaço que só tem pessoa branca, como é que a gente vai mudar? Pelo menos esse espaço, né? Eu sempre falo, é o teste do pescoço, que é a Djamila que fala. Então, deixa eu dar o crédito pra moça. Você vai num lugar, num restaurante, num cinema, numa universidade, numa escola, né? E você olha assim e vê quase nada de pessoas negras, aí tem uma coisa errada. Né? A pessoa negra não gosta de um cinema, não gosta de teatro, não, né? Então, e às vezes você vai num lugar e olha, a maioria das pessoas são negras. Por que a maioria aqui é negro?
E por que é mais... Então, isso vai mostrando pra gente a divisão, a desigualdade racial, né? E aí é uma convocação. A luta antirracista é uma convocação. Então, vai ter algumas linhas aí, que é uma galera mais essencialista, assim, não estudo autor branco, não leio... na minha leitura, não é por aí, né? Não dá. A nossa luta é o contrário, né? A gente quer trazer a galera pra festa, né? Não quer tirar algumas da festa. A gente precisa juntar. Aquilombar, pronto. A gente fala, o quilombo é para geral. Então, se for ver lá, a maioria dos estudantes dos meus projetos são estudantes negros, mas é porque eles se identificam comigo também. Mas vem estudante branco, é antirracista? Quer aprender sobre isso? Quer ler sobre racismo? Vai doer ler sobre o Pacto da Branquitude? Vai doer. Mas, os pretos estão com dor há muito tempo. Então, a gente vai indo assim, né? Então, pensando muito nisso, porque essa iniciativa de vocês, com esse trabalho, com esse podcast, acho que é assim, né? É assim que a gente vai, porque tem muito essa coisa de tocar mentes e corações, né? Às vezes a gente faz... E, olha, muitas vezes eu sou uma pessoa bem agressiva, dependendo do contexto e tal, né? Mas a ideia, o caminho melhor é a educação, né? Então eu tô falando, poxa, às vezes eu sou agressiva, mas eu sei e tenho tentado ir por uma linha. No projeto a gente junta a Conceição Evaristo com o Paulo Freire. E aí tem oficinas que a gente faz com os jovens que chama Escrevivências do Esperançar. Então a gente trabalha com o conceito da Conceição Evaristo das escrevivências. Então, quem que sou eu no mundo? Né? Que é minha vida? Que é minha história? Como é que se eu escrevo certo, se eu escrevo errado? O que importa é o que você está escrevendo, né? E aí a gente junta o esperançar, que o Paulo Freire fala, né? De conjugar o verbo esperançar, que esperança não é esperar. Esperança é acreditar que a coisa pode mudar, né? E aí a gente faz essa oficina, aí a gente produzir um e-book com textos dos jovens, né? Então, assim, a gente tem que ir fazendo essas coisas. E eu gosto de juntar o Paulo Freire com a Conceição Evaristo, porque o Paulo Freire é um cara branco, né? E é um super exemplo pra gente. Então, não é pra ser sectário. Nossa, não é isso mesmo. Eu penso que é um desserviço também, né? Quando vai por uma linha mais sectária, assim. Mas, por outro lado, a gente precisa se fortalecer como pessoas negras, afrodescendentes, como mulheres, como indígena, porque o poder da branquitude, ele já recai sobre a gente sem uma escolha, assim. A gente não escolhe, né? Então, o que é um poder burguês, que é um poder capitalista, que é um poder da exploração. Então, assim, essa lógica dessa sociabilidade que é predatória, ela recai. E aí também, se a gente não se fortalece a partir das identidades, não do identitarismo, a gente meio que sucumbe, né? Então, quando a gente fala de identitarismo, o primeiro a criar o identitarismo foram os brancos. Quando cria o negro como o outro, o inferior. Então, falar movimento negro identitário, movimento feminista tá identitário, isso... Poxa vida, se a gente vai olhar assim, tudo é identitário. A branquitude também é identitária, né? Então... E hegemônica. E se protege, né? E se protege. Então, tem muito disso. Andréia, muito obrigada pela sua presença, pelas suas reflexões, por essa conversa. Foi um enorme prazer ter você aqui com a gente. Eu que agradeço. Eu falei, né, que eu falo bastante. E é bom, a gente tem, se vocês estão ouvindo e a gente está construindo junto, é isso, acredito bastante nisso, viu? Obrigada, viu, meninas? Nossa, por mim eu ficaria a tarde inteira aqui. Foi uma aula. A gente conversa em outros lugares. Ela vai ficar ecoando, assim, de tão profunda que foi. Obrigada. Obrigada, Andréia. Deixamos aqui a mensagem, então, que você trouxe hoje, tocando mentes e corações. Pronto.